Dizem que há momentos na vida espiritual em que o céu se abre e o invisível se torna real. Foi num desses momentos que Santa Teresa viveu uma das experiências mais profundas da sua existência. Em silêncio, dentro de sua cela no convento da Encarnação, ela foi envolvida por uma presença tão intensa que o tempo parecia ter parado. Enquanto rezava em contemplação, o Senhor mostrou a ela algo que mudaria para sempre a forma como compreendemos o poder das palavras sagradas. Não foi uma visão comum, nem uma emoção passageira. Foi uma revelação divina, fruto de anos de purificação interior, lágrimas e entrega total à vontade de Deus. O Senhor revelou a Teresa 3 palavras. 3 chaves espirituais capazes de quebrar qualquer maldição, libertar qualquer alma presa, e dissolver toda sombra que tente obscurecer a luz da fé. Mas o mais impressionante, e o que muitos esquecem, é que essas palavras não têm poder algum quando pronunciadas mecanicamente, como se fossem uma fórmula mágica. O verdadeiro poder dela se manifesta no coração que crê, no espírito que se rende, na alma que se esvazia de si mesma para ser preenchida pela presença divina. Santa Teresa entendeu, naquela noite, que Deus não nos dá palavras para repetir, mas portais para entrar em comunhão com Ele. Essas 3 palavras contêm, cada uma, um reflexo do amor eterno do Criador, o amor que salva, o amor que perdoa e o amor que transforma. Ela descreveu como, ao ouvi-las pela primeira vez, viu uma luz tão intensa que parecia atravessar todas as trevas. E uma voz lhe dizia: essas são as palavras que libertam os filhos de Deus, Jesus, perdão e graça. Você já sentiu que, apesar das suas orações, algo invisível ainda te prende? Que há forças que te impedem de caminhar na plenitude da bênção? Talvez, assim como Teresa, você precise redescobrir o poder escondido nessas palavras. Cada uma delas é uma ponte entre o humano e o divino. Cada uma é um chamado à conversão do coração. E juntas, elas formam uma sinfonia celestial, capaz de transformar completamente a alma que as pronuncia com fé viva e coração arrependido. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar no mistério de cada uma dessas palavras. E talvez, se o seu coração estiver aberto, você experimente o mesmo que Santa Teresa, a libertação profunda que vem quando a alma se entrega inteiramente ao amor de Deus. Há momentos na vida espiritual em que a alma parece caminhar por um deserto escuro. Santa Teresa conheceu bem esse deserto. Durante anos, ela lutou contra forças invisíveis que tentavam desviá-la do caminho da santidade. Sentia como se correntes espirituais a envolvessem, como se vozes de medo e dúvida quisessem silenciar sua oração. Mas foi exatamente no meio dessa noite interior que o Senhor lhe revelou a primeira palavra, e com ela, o segredo da libertação. Essa palavra era simples, mas continha um poder que o mundo não pode compreender: Jesus. Teresa percebeu que essa não era apenas uma invocação, mas um mergulho na presença viva do Salvador. O nome de Jesus, quando pronunciado com fé verdadeira, não é apenas sol, é espada de luz que corta as amarras do mal, é chama divina que purifica o coração e devolve à alma sua paz perdida. Ela mesma confessou que, durante muito tempo, repetiu esse nome de forma superficial. Rezava, mas o coração ainda carregava medo, orgulho e autossuficiência. Até que uma noite, em meio a uma intensa batalha espiritual, Teresa gritou: Jesus, eu confio em ti. E naquele instante, como ela descreveu em seus escritos, sentiu que todas as correntes caíam ao chão. Uma luz imensa a envolveu, e o peso que carregava desapareceu. O nome de Jesus havia libertado sua alma. Você já percebeu que há momentos em que tudo parece escuro, mas basta pronunciar Jesus com fé profunda para que algo dentro de você mude? Não é mágica. É fé viva. Porque quando esse nome é dito com total entrega, ele traz consigo a presença real daquele que venceu a morte e todo o poder das trevas. Teresa ensinava que o poder do nome de Jesus não está na boca, mas no coração. É preciso pronunciá-lo com humildade, reconhecendo nossa total dependência de Deus. É preciso deixar que o orgulho se quebre, que a alma se desnude diante da misericórdia divina. Somente então o nome de Jesus ressoa dentro de nós como uma força que atravessa os céus. Ela chamava esse estado interior de nudez espiritual, quando o coração se esvazia de si mesmo para ser completamente preenchido pelo amor do Senhor. Quando dizemos Jesus desse lugar de rendição, algo sobrenatural acontece. A escuridão se dissipa, as correntes se quebram, e o coração encontra repouso. Santa Teresa dizia que o nome de Jesus contém todo o poder da redenção e toda a autoridade do céu e da terra.
E ela nos deixa um conselho simples, mas poderoso. Não temas pronunciar o nome de Jesus. Mas pronúncia-o com o coração quebrantado, com amor e fé, e verás as muralhas caírem. Se hoje você sente que há algo te oprimido, diga em voz alta: Jesus é o meu libertador. E permita que essa palavra ecoe dentro de você como uma chama viva, acendendo luz onde antes havia escuridão. Depois da revelação do nome de Jesus, Santa Teresa acreditava que nada mais poderia surpreendê-la. Mas o Senhor ainda tinha mais a ensinar. Foi numa noite silenciosa, quando o peso das lembranças antigas lhe apertava o coração, que ela ouviu dentro da alma a segunda palavra: perdão. Teresa entendeu, naquele instante, que muitos dos sofrimentos da alma não vêm de fora, mas das feridas não curadas dentro de nós. Feridas que nascem do orgulho, das mágoas, das culpas, das palavras não ditas e dos amores não resolvidos. Quantas vezes carregamos o passado como uma corrente? Quantas vezes pedimos libertação, mas continuamos presos ao ressentimento, ao arrependimento, à dor que não deixamos ir embora? O Senhor mostrou a Teresa que o perdão é uma das forças mais poderosas do céu, capaz de dissolver as correntes mais antigas e de fechar as portas que o inimigo usa para nos oprimir. Mas ele também lhe disse algo que mudou completamente sua compreensão. O perdão verdadeiro nasce quando o coração se ajoelha diante da misericórdia. Teresa compreendeu que perdoar não é esquecer, nem justificar o mal, mas entregar tudo, até a dor, nas mãos de Deus, para que ele transforme o que era ferida em fonte de luz. Ela começou a orar assim: Senhor, eu perdoo, e peço o teu perdão. E, cada vez que pronunciava a palavra perdão com sinceridade, sentia algo como correntes invisíveis se rompendo dentro de si. Algumas vezes chorava por horas, não de tristeza, mas de libertação. Era como se cada lágrima lavasse um canto escuro de sua alma, abrindo espaço para a paz. Você já viveu esse momento, em que o perdão não vem da mente, mas do coração quebrantado, cansado de lutar sozinho? Quando finalmente dizemos eu perdoo, o céu se abre. E quando pedimos Senhor, perdoa-me, a alma renasce. Teresa ensinava que o perdão tem duas direções. Primeiro, é o pedido humilde do pecador que se lança na misericórdia de Deus. Depois, é o gesto de amor que oferecemos àqueles que nos feriram. Essas duas direções se encontram no mesmo ponto, o coração transformado pelo amor divino. Ela dizia que o perdão sincero é como um fogo suave que consome a escuridão. Ele queima a culpa, derrete o rancor e purifica até as feridas mais antigas. E, ao fazê-lo, cria ao nosso redor uma luz tão forte que nenhuma força do mal pode permanecer. O perdão liberta não só quem o oferece, mas também quem o recebe. Ele cura gerações, restaura famílias, e quebra maldições que se repetem de pais para filhos. Santa Teresa viveu isso em sua própria vida. Certa vez, ao perdoar profundamente alguém que a havia ferido há muitos anos, sentiu como se uma sombra antiga deixasse seu coração. E naquela noite, ela escreveu em seu diário: Onde há perdão, o inimigo não tem poder. Hoje, talvez você também precise pronunciar essa palavra. Talvez não seja fácil. Talvez doa. Mas lembre-se, o perdão não é fraqueza, é a maior forma de força espiritual. Feche os olhos por um instante e diga em voz baixa: Perdão, Senhor, eu perdoo e sou perdoado. Deixe que essa palavra ecoe dentro de você, como uma cascata de luz, limpando, curando e libertando tudo o que ainda te prende. Depois da luta e das lágrimas, vem o silêncio. Um silêncio diferente, cheio de presença, de leveza, de paz. Foi nesse silêncio que Santa Teresa ouviu o murmúrio suave da terceira palavra: graça. Ela descreveu esse momento como se um rio de luz começasse a fluir do alto e a atravessar todo o seu ser. Nenhuma dor, nenhuma sombra podia resistir. Era como se o amor de Deus a envolvesse por completo, dissolvendo o que restava de medo, culpa ou dúvida. A graça é o dom mais misterioso e mais terno do céu. Não é uma recompensa, nem um prêmio para quem merece. É um presente gratuito, um gesto puro do amor divino. E, no entanto, é esse presente que transforma tudo. Teresa entendeu que a graça não é uma ideia, mas uma força viva. É o sopro de Deus que toca o coração e o faz florescer de novo. É a energia divina que cura, reconcilia, abre caminhos onde antes só havia muros. Você já sentiu essa paz inexplicável que chega de repente, sem motivo aparente? Esse instante em que o coração se aquieta e você sabe, sem palavras, que Deus está presente.
Isso é graça. O Senhor mostrou a Teresa que a graça flui constantemente do trono divino, como um rio que nunca seca. Mas nós, muitas vezes, não a recebemos porque o coração está fechado, cheio de orgulho, de pressa, de autossuficiência. A graça só entra quando a alma se curva e diz: Senhor, eu nada posso sem ti. Teresa aprendeu que a gratidão é a porta da graça. Agradecer a Deus, mesmo antes de ver o milagre, é uma das formas mais poderosas de fé. Porque quem agradece já está dizendo: eu confio em ti, Senhor, mesmo que ainda não entenda. Ela aconselhava suas irmãs a repetirem, durante a oração: Graça divina, vem sobre mim. Inunda meu coração com tua luz. E testemunhava que, ao pronunciar essa palavra com fé verdadeira, tudo ao redor parecia mudar. As plantas floresciam com mais brilho, o ar se tornava mais leve. E as pessoas que se aproximavam sentiam uma paz que não sabiam explicar. A graça é a presença amorosa de Deus agindo silenciosamente em cada detalhe da vida. Ela nos levanta quando caímos, nos consola quando choramos e nos guia quando não sabemos o caminho. Teresa dizia que viver na graça é viver como quem já está em casa no coração de Deus. Nada falta, nada pesa, nada ameaça. A alma se torna transparente à luz, e essa luz se espalha para tudo ao redor. Hoje, se o seu coração ainda carrega cansaço, medo ou dúvida, pare por um instante e respire fundo. Sinta a presença do Senhor e diga suavemente: Graça, graça de Deus, desce sobre mim. E permita que essa palavra te envolva como um manto de paz, curando o que ainda dói, iluminando o que ainda está escuro. Porque quando a graça entra, a vida inteira muda. Santa Teresa compreendeu que o caminho da libertação não está em 1000 orações complicadas, mas na força viva de 3 palavras que contêm todo o mistério da fé cristã: Jesus, perdão e graça. 3 palavras que, quando unidas, formam uma corrente de luz tão poderosa que nenhuma força do mal pode resistir. 3 palavras que abrem o coração humano para o infinito amor de Deus. Ela dizia que cada uma delas é como uma nota de uma música celestial, e que juntas, elas criam uma harmonia divina que ressoa em todas as dimensões da alma. O nome de Jesus traz a presença que salva. O perdão abre o espaço onde essa presença pode agir. E a graça é o rio que flui e renova tudo o que toca. Quando Teresa começou a rezar pronunciando essas palavras em sequência, ela descreveu que sentia o céu inteiro se mover. Era como se as trevas se afastassem, como se a luz do alto descesse em ondas, envolvendo tudo. Jesus, perdão, graça. Ela repetia devagar, com o coração aberto. E cada vez que dizia, o Espírito Santo agia, curando, libertando, restaurando. Essas 3 palavras, juntas, formam o escudo espiritual dos filhos de Deus. Quem as pronuncia com fé verdadeira, está envolto pela proteção do Altíssimo. Quem as traz no coração, caminha em paz mesmo no meio da tempestade. Mas Teresa advertia: o segredo não está na sequência, nem na repetição. O segredo está no estado da alma. Pronunciar Jesus, perdão, graça sem fé é apenas sol. Mas pronunciá-las com fé, arrependimento e entrega é abrir as portas do céu dentro de si mesmo. Ela dizia: cada vez que a alma pronuncia essas 3 palavras com amor, o inferno treme e o céu se alegra. Essas palavras são como degraus. Jesus é o chamado do coração que busca salvação. Perdão é o ato de quem se reconcilia com Deus e com os irmãos. Graça é o abraço de Deus que desce e transforma tudo em luz. Você já experimentou pronunciá-las assim, em oração profunda, com o coração quieto e sincero? Faça a experiência agora. Feche os olhos e diga lentamente: Jesus, perdão, graça. Sinta o peso desaparecer. Sinta a paz que entra. Sinta a presença que te envolve. Santa Teresa dizia que esse é o momento em que a alma se torna livre, livre do medo, do rancor, do passado. Porque quem vive em Jesus, quem perdoa e quem acolhe a graça, já vive no coração de Deus. E então ela concluía com um sorriso cheio de luz. Essas 3 palavras são a chave do céu para a alma que crê. Agora que você ouviu estas 3 palavras, Jesus, perdão e graça, talvez algo dentro de você tenha mudado. Talvez uma paz nova tenha se instalado no coração, ou talvez apenas um sussurro, uma lembrança de que Deus ainda está aqui, esperando o seu sim. Santa Teresa dizia que a fé verdadeira não é feita de promessas, mas de encontros. E cada vez que pronunciamos essas 3 palavras com sinceridade,
nós nos encontramos novamente com o amor que nos criou. O nome de Jesus nos lembra que nunca estamos sozinhos. O perdão nos liberta das correntes do passado. E a graça nos cobre como um manto de luz, conduzindo-nos suavemente de volta ao coração de Deus. Talvez hoje você precise apenas parar por um instante, respirar fundo e deixar que essas palavras ecoem dentro de você. Não há pressa, não há fórmula, há apenas presença. A presença de aquele que te ama desde sempre e que continua dizendo: Filho, filha, eu estou contigo. Teresa nos ensinou que a santidade não é para poucos, é para todos os que decidem viver com o coração desperto, com fé viva e alma entregue. E essa entrega começa nas pequenas coisas, uma oração sincera, um ato de perdão, um gesto de gratidão. Se cada um de nós pronunciasse essas palavras todos os dias, Jesus, perdão, graça, o mundo inteiro se tornaria um pouco mais luminoso. Porque onde há fé, o mal não tem morada. Onde há perdão, há reconciliação. E onde há graça, há vida em abundância. Que essas palavras te acompanhem nas horas difíceis e também nos dias de alegria. Que elas se tornem tua oração, tua força e teu descanso. E se esta mensagem tocou o teu coração, inscreve-te no canal Voz de Santa Teresa, para que juntos possamos continuar caminhando nesse caminho de luz, ouvindo as lições da santa que transformou o sofrimento em amor e a dor em oração. Lembra-te sempre: quem pronuncia com fé Jesus, perdão e graça, abre as portas do céu dentro de si. Que a paz do Senhor permaneça contigo. E que a voz de Santa Teresa continue a ecoar, suave, firme e cheia de luz, dentro do teu coração.